Bom dia, graça e paz. Talvez vocês estão pensando, mas a pastora já pregou domingo passado, está aqui de novo. Mas o pastor ontem ele não passou bem, ele amanheceu ruim. E ele pediu para eu estar ajudando. Confesso que foi uma bênção, né? Mas assim que ele pediu, eu estava lendo a palavra e o Senhor já me deu um texto. Aí eu falei, tá bom, amor, vou te ajudar, né? Porque é tão ruim. E hoje ele amanheceu bem, glória a Deus, né? Se eu soubesse, eu não precisava nem ter aceitado. Mas, para não correr o risco, eu aceitei ajudá-lo nesse momento. Mas eu quero dizer, queridos, que nós estamos falando o quê? De compartilhar. Não é verdade? O pastor, esse mês, nos desafiou com esse tema de compartilhar. E nesta manhã eu quero continuar falando sobre isso. Quem esteve aqui semana passada, ou online, eu ministrei sobre a grande pesca, sobre Pedro, né, a restauração de Pedro, e Jesus disse para ele o quê? Apacenta minhas ovelhas, compartilhe, né, a sua cura, o seu milagre. E hoje nós vamos falar de um texto tão lindo, que é João 15. Então você pode abrir a sua Bíblia para acompanhar comigo. E realmente é um texto que nos ensina tanto. Acharam João 15? Sabe, queridos, esse texto de João 15, Jesus, ele disse com os discípulos, ali no momento da ceia, logo depois. Então, eu queria que vocês pensassem o que Jesus estava dizendo. Ele já havia dito, né, lavado o pé dos discípulos, ele já havia dito que alguém iria traí-lo, ele já havia dito que Pedro ia negá-lo. E aí Jesus vem, depois ele fortalece os discípulos, ele fala do Espírito Santo e chega aqui nesse texto que vamos falar hoje. Então, nosso Jesus, mesmo sabendo que seria negado, traído, tudo que iria acontecer, ele estava se preparando, porque ele iria ter a morte de cruz. Ele vem e traz esse texto tão lindo para os discípulos e para nós. Né? Então, João 15 diz assim, a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai, o agricultor. Todo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei.
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, um fruto que permanece, a fim de que o Pai lhes conceda tudo o que pedirem em meu nome. E este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Olha que lindo esse texto, queridos. São tantos versículos, eu até vou me atentar em algumas partes, mas não dá para a gente trabalhar tudo, porque só quando Jesus já chama de amigo, que delícia. Imagina lá os discípulos sendo chamados de amigos pelo Senhor. E nós somos os amigos do Senhor. Mas o que eu quero me atentar aqui é sobre a videira, sobre os frutos, né, que nós precisamos compartilhar. É isso, a videira, ela dá um fruto. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque ele dizia que o fruto que os discípulos iriam dar era se eles estivessem ligados a Jesus, se eles estivessem ligados a Ele. E eu lembro que a minha mãe hoje ela mora numa chácara, e logo quando ela comprou essa chácara, tinha um lugar bem bonito, embaixo da janela, era tipo uma parreira, né? Então tinha ali as madeiras e as uvas penduradas, e era bem bonito, sabe, de ver. Só que eram umas uvas bem pequenininhas. Sabe que quando não ia para frente? Acho que faltava cuidar da terra, né? Porque tem todo um preparo. O fruto ele é assim, né? Não é que a gente acha que se a gente não cuidar vai ser aquele fruto docinho, bonito. Não. Tem planta, se ela tiver numa raiz muito seca, né? Sem estar adubada, sem água, não vai frutificar. E essa parreira lá na minha mãe era assim, essa videira que tinha lá. E aí, mas eu achava bem bonitinha, sabe? Por mais que ela não servia para nada, a verdade era essa. Não servia para nada, mas eu achava o máximo. Aí um dia eu cheguei lá e minha mãe tinha tirado tudo. Eu fiquei arrasada. Falei, nossa, era tão bonito. E ela falou assim, não servia para nada. As madeiras estavam podres, as uvinhas, minha mãe gosta de uva. Ela falou, as uvinhas... Era tudo tão miudinha, só estava juntando bicho, era tanta abelha, não servia para nada. Para que eu vou manter se não serve para nada? Aí ela foi, arrancou tudo. E agora até tem lá uns pés de alface, irmãos, que ela colocou, ela adubou bem a terra. Aí o pé de alface, semana passada a gente foi lá, é desse tamanho, assim, de adubar a terra. Então, quer dizer, estava lá, não servia para nada e estava ocupando espaço. E hoje, né, da alface, da couve, algo útil. Então, eu lembrei disso, quando eu estava estudando aqui, lembrei justamente disso. Né, a importância de entendermos que o nosso fruto, que a nossa vida, ela precisa ter um significado. Ela precisa valer a pena. E aí eu fiz algumas reflexões. É para cá? Funcionou. Sobre a videira. Jesus, ele não está falando apenas de produzir coisas boas. Ele está falando de vida que flui de dentro para fora. Porque ele está dizendo, olha, se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar fruto. É algo que, se nós tivermos dentro de nós Jesus, é algo que vem de dentro, que vai poder fluir vida, né? Porque o fruto, o que significa o fruto? Como eu dei o exemplo aqui, algo quando está bom, algo quando tem uma essência, algo que tem sabor, que está enraizado, que tem vitamina. Então, o que acontece? Ele vai dar um fruto, ele vai fluir.
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E é isso que o Senhor espera de nós, permanecer. Esse texto, se a gente anotar quantas vezes a palavra permanecer apareceu aqui. Nós precisamos ser esse tipo de cristão que permanece. Não é aquele cristão que dia está lá em cima, depois está lá embaixo. Ora eu estou cheio de fé, no outro dia eu estou desanimado. Não sei nem se eu vou mais para a igreja. Aí depois no outro dia, não, eu vou. Sabe, aí vem no domingo, ouve uma palavra, fala agora as coisas vão. Aí depois na segunda, não lê. Como que vai permanecer? Não se liga. Aí, em Jesus, na segunda não lê a palavra, na terça não ora, na quarta já está tudo, parece que desmoronando. E Jesus, ele pede, permaneçam em mim. Observe que a essência da fruta, eu gosto disso. Que o ramo ele não faz força para produzir uvas. Ele apenas permanece ligado. É natural. Sabe, uma vez eu lembro de uma história de uma fruta, um pé de árvore triste. Uma macieira, ela estava muito triste. Porque ela queria ser como o pé de laranja. Ela queria dar laranjas. Como que ela poderia dar laranja se ela era uma macieira? E ela ficou tanto tempo triste, sem entender que se ela simplesmente não fizesse esforço nenhum para dar laranja, e ela fosse só quem ela é, só uma macieira, ela poderia dar muitos frutos, maçãs viçosas que as pessoas iam querer comer, que as pessoas iam admirar. Quando a gente vai no mercado, vê aquelas maçãs bonitas, brilhosas. Sabe, então, no caso da videira, no caso de nós, a gente não precisa fazer tanto esforço. Não, agora eu vou mudar porque as pessoas precisam ver Jesus em mim. A gente não precisa mudar, a gente precisa ser quem nós somos, a nossa essência. Se a gente estiver permanecendo em Jesus, as pessoas vão olhar para nós e vão ver Jesus. É natural, o nosso fruto vai ser natural. Eu lembro quando eu ministrei sobre os frutos do Espírito, bondade, mansidão, domínio próprio, amor. E os nossos frutos, eles fluem natural, porque nós permanecemos na videira. Nós estamos ligados a Jesus. Isso é muito natural. E sabe, qual é o segredo na nossa sobrevivência? De nós entendermos da nossa parte espiritual ligado com Deus, é que Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Sabe, queridos, não é que nós vamos fazer só um pouquinho. Nós não vamos poder fazer nada sem o Senhor. Sabe, e isso é tão profundo porque diz sobre a nossa dependência de Deus. Será que nós estamos dependendo de Deus em todo o tempo, em tudo que nós fazemos? Como a gente falou semana passada, o que aconteceu com os discípulos, quando eles jogaram a rede novamente e pegaram peixes. Foi o quê? Uma dependência. Eu não consegui por mim, mas Jesus mandou para jogar novamente a rede e eu vou jogar. Então, queridos, a nossa permanência, entender que nós não podemos fazer nada sem Jesus, isso vai fazer que nós possamos crescer espiritualmente. Que nós possamos realmente, em momentos difíceis, em decisões, a gente buscar ao Senhor com muita sabedoria. E entender que nós dependemos do Senhor. Porque sem Ele, nada, não é só um pouquinho, é nada. Nada nós podemos fazer. Meu desejo é que nessa semana a gente lembre disso. E em todo o tempo a gente possa pedir a direção do Senhor. Que no nosso trabalho, na hora de resolver o que vamos fazer durante o nosso dia,
que a nossa prioridade seja lembrar do Senhor e pedir: Senhor, eu não posso fazer nada se o Senhor não estiver comigo. É tão diferente isso, não é, queridos? É muito diferente. Sabe, queridos, o fruto nasce da permanência e não do esforço. Muitas vezes nós confundimos o fruto com o nosso desempenho espiritual. Em fazer muito, em servir, trabalhar muito. Eu faço muita coisa. Mas o fruto verdadeiro, ele não nasce de uma pressão. Ele nasce de uma conexão. O fruto, ele só precisou estar conectado à videira para dar fruto. É uma conexão. Como temos nos conectado com o Senhor? Como temos isso? Quando a seiva da videira, ela passa pelo ramo, o fruto surge naturalmente. Assim também é conosco. Quando Cristo flui em nós, o nosso caráter muda sem artificialidade. Sabe, eu estava imaginando na situação, eu até pedi aqui, para deixar umas uvas. Eu fico imaginando os ramos, né? A seiva, ela corre por dentro e eu tenho aprendido, viu, queridos, com a minha mãe, né, indo lá para a chácara, que primeiro vem uma florzinha. Eu não sabia, eu achei que nascia uma frutinha, gente. Talvez vocês sabiam, mas eu não sabia. Então eu achava que eu ia chegar lá, na árvore, ia ter uma microfrutinha. E realmente é uma microfrutinha, mas é o quê? Primeiro nasce uma florzinha, pelo menos da maioria lá. Eu fui ver da uva, é a mesma coisa. É um galinho. E aí um monte de bolinha assim, é uma florzinha. E de repente se transforma na fruta. Tem um pé lá na minha mãe, de cambuci. E ele é muito bonito. Eu não sei se vocês já comeram cambuci, já viram. Mas ele parece um mini disco voador, assim, verdinho. E aí ela fala assim, esse ano vai dar muito cambuci. O ano passado foi assim. Ela falou, vai lá ver. Aí eu fui. E eu não tinha entendido, eu nem enxergava, né? Ela falou, mas você não está vendo? Olha, está carregado de flor. Aí eu olhei e falei, olha. Aí eu fui vendo... Era flor, mas aí depois a florzinha ela já tem o formatinho da fruta assim. E aí depois vai nascendo, cresce o cambuci. E o cambuci é muito legal, porque ele não é uma fruta que você arranca do pé. Você tem que esperar. Quando ele está maduro, a própria árvore dá o cambuci para a gente. Sabe como? Ela joga no chão. Então você não vai e puxa. Aí minha mãe, todo dia de manhã ela passa embaixo e recolhe todos os cambucis. O ano passado, acho que foi uns 50 quilos de cambuci que deu. Só que aí esse ano, sabe o que aconteceu? Está chovendo muito, não está? E vem muitas tempestades, tudo. E ela falou assim, esse ano vai ter pouco cambuci. Mãe, por quê? Porque o vento derrubou todas as florzinhas. E aí... vai ter pouquinho, porque tem poucas florzinhas lá que vão se transformar no fruto. Sabe, queridos? Então, olha essa naturalidade. Né? Olha essa naturalidade que Jesus estava querendo mostrar. Quando ele falou dos ramos, né? A seiva que corre, ela vai e dá ali um pinguinho de uma florzinha que depois vira um fruto. E eu fiquei pensando isso em nós. Onde eu quero chegar com essa história? Em nós, queridos. Porque em nós precisa correr o quê? Jesus. O sangue de Jesus corre em nós. E aí a gente dá fruto. Sem esforço nenhum. Simplesmente, a gente floresce, depois se transforma em frutos. As pessoas vão ver aqueles frutos gostosos, viçosos, doce, de sabor. Não é assim? Então, olha como é isso. Então, Jesus, é isso que ele fala. Quando Cristo flui em nós, o nosso caráter, ele muda. Nós somos transformados. O fruto é uma evidência de uma vida interior com Deus. Se você pensa
Será que eu tenho o Senhor? Como que é isso? Será que Jesus está em mim? Será que minhas atitudes refletem Jesus? É só você pensar, se o seu fruto demonstra a sua vida interior com Deus. Sabe, queridos, permanecer é morrer para a autossuficiência. Permanecer em Cristo é admitir: eu não sou a fonte, eu não me sustento e eu não produzo vida por mim mesmo. Não sou eu, é o Senhor. É Ele que me dá vida, é Ele que me sustenta. O ramo que tenta viver independente, ele seca em silêncio. Por fora, ele pode até parecer verde por um tempo, mas por dentro, a seiva já não corre mais. Permanecer é dependência diária, é oração quando ninguém vê. É aquela busca, não é para as pessoas, é entender que eu faço a busca porque eu dependo de Deus, porque eu preciso dEle. Não sou eu, é o Senhor que faz, é tudo para Ele, por Ele, para Ele. Sabe, queridos, e nós vamos falar sobre a poda. E eu vou dar mais um exemplo, prometo que é o último. Mas eu não leia lá ainda. Tudo bem que a letra está pequena, precisa de óculos para ler, né? Mas, acho que o ano retrasado, a minha mãe, eu gosto muito de amora, né? Que eu gosto de bater no suco, ponho no whey, tudo, e eu gosto. E tem muitos benefícios, né? Uma fruta bem vermelha. E aí, quando a minha mãe mudou para essa chácara, que faz uns 3 anos, descobri que tinha o quê lá? Um pé de amora. Então, eu fiquei muito feliz, né? E aí, no primeiro ano, teve um pouco lá de amora, né? E aí, eu trouxe para casa, feliz da vida. E aí, um dia eu cheguei lá, ela tinha podado a amora. Gente, mas assim, não era uma podinha, porque já estava uma árvore grande. Ela cortou, ela tirou tudo, assim, deixou só um tronco, e ainda cortado o tronco. Eu fiquei arrasada. Eu olhava para minha mãe e falava, não acredito, ela vai gostar de eu contar isso, de eu estar me entregando. Porque eu fiquei tão triste, e eu falava, agora ela vai morrer. Como que você faz isso com a amora, mãe? Ela está arrasada que você fez isso com ela. E até a minha mãe, ela ficou inconformada que eu não parava de falar que ela tinha cortado a amora. E aí passou. E aí toda vez que eu ia lá, eu já ia para ver quem? A amora. Gente, pensa numa plantinha triste, arrasada. Ela estava assim, eu vi até as lágrimas da amora. De tão triste que ela ficou. E a minha mãe falava, calma, Kátia, calma. E eu não queria ter calma. E aí foi passando. Aí um dia eu cheguei lá, ela estava com os brotinhos. Mas, gente, já tinha passado muito tempo. E eu achei que a amora realmente não ia dar amora. E aí, queridos, o ano passado, eu cheguei um dia lá, e a amora já estava bem bonita. E aí estava o quê? Carregada de florzinha. Mas carregada. E não era época de chuva. E aí, para vocês terem noção, teve um dia que a minha mãe me ligou. Ela falou assim, Kátia, eu não aguento mais colher amora. Se você quer mais amora, você vai ter que vir para cá. Porque todo dia eu fico 2 horas colhendo amora. Todo dia. Aí, eu sabia que já estava dando amora, mas eu não acreditei tanto que era tão trabalhoso assim. Peguei eu e o pastor e fomos. Chegamos lá bem cedo, queridos. Ela falou, ó, o sol é forte. Chegamos bem cedo. Aí eu sei que a gente começou a colher amora.
Mas a gente colhia amora, aí a gente já desistiu, já estava descalço, aí já pegou, tentamos outras técnicas, colocamos uma lona e chacoalhava o pé de amora e caía amora e a gente colhia amora e era formas de amora. Aí chegou uma hora, já fazia umas 2h30, o pastor estava todo vermelho, que ele já estava descalço lá, ele estava inteirinho vermelho e a gente colhendo amora e pegava as assadeiras, levava para dentro, já lavava, já esterilizava para pôr no saquinho. Queridos, mas era tanta amora. Eu trouxe tanta amora de lá, eu tive que distribuir a amora. Eu arrumei um freezer emprestado, para colocar tanta amora. No meu freezer, queridos, tem tanto saco de amora ainda, está tudo congelado, para eu ter amora o ano todo. Amora o ano todo, até no final desse ano. Sabe, queridos, e por que eu estou contando isso? Porque a poda, ela revela amor e não rejeição. Quando Jesus diz que o Pai poda os ramos que dão fruto, Ele poda Ele não corta o fruto, Ele corta o excesso. Você sabe que tem a hora certa da poda. A minha mãe não podou quando ela estava com fruto, ela podou no momento certo. A poda, ela remove alguns excessos da nossa vida. Ela corta algumas distrações. Sabe, a minha mãe me explicou, ela falou, tem muito galinho. Tem muito galinho, então vai ficando fraco. Precisa podar para ela ter força total. A poda, ela tira aquilo que rouba energia. Sabe, queridos, às vezes Deus corta de nós relacionamentos. Deus corta hábitos, Deus corta orgulho, Ele corta a nossa segurança humana, a nossa independência de achar que nós podemos tudo. Não porque Ele quer nos diminuir, mas porque Ele quer nos aprofundar. Ele quer nos tornar mais fortes. Ele quer que possamos dar muitos frutos, muitos frutos. Tantos frutos que precisamos de pessoas para nos ajudar a carregar. A poda, muitas vezes ela dói, mas ela aumenta a nossa capacidade de frutificar. Algumas das maiores frutificações nascem depois das maiores podas. Sabe, queridos, quantas vezes nós passamos por isso? Passamos por momentos tão difíceis. Talvez na nossa linguagem dizemos, estamos passando no deserto. Esses dias eu estava vendo várias vezes, eu não sei se era só para mim que aparece, mas matar um leão por dia. Né? Vinha tantas vezes isso, matando um leão por dia, eu falei, Senhor. Aí tem gente que fala, vou fazer até amizade com o leão, porque está difícil de matar o leão. Passamos momentos difíceis, sim. Às vezes vem um desemprego, uma doença, algo que vem para talvez nos manter tão aflitos, tão desanimados, nos sentindo desamparados. Mas essas podas, elas servem para que possamos dar frutos maiores. Eu aprendi que naquilo que a gente é mais curado, é onde Deus nos usa para curar as pessoas. Talvez você sofreu algo e uma depressão, você passou por um momento financeiro difícil, uma falência, e talvez é nesse momento que Deus te curou, você vai poder ensinar outras pessoas, você vai poder encorajar outras pessoas, você vai poder dar fruto daquilo que você sofre, que um dia você sofreu. E talvez sua vida ainda nem está completamente restaurada. Talvez, muitas vezes, possamos estar ainda com lutas, dificuldades internas. Mas mesmo assim, a gente se levanta para dar fruto. Mesmo assim, a gente se levanta para falar que Deus pode mudar todas as coisas. Deus pode restaurar as pessoas. Talvez você pode se sentir que não é capaz, que não tem esse chamado. Como eu vou ajudar alguém? Como eu vou aconselhar alguém? Se eu não sei, se eu não entendo, se eu ainda estou passando por momentos difíceis. Mas é nessa hora que nós podemos frutificar também.
É nessa hora que Jesus espera que a gente se levante, mesmo em momentos difíceis, e possamos compartilhar a palavra do Senhor. Sabe, queridos, o maior fruto é amar como Jesus amou. O centro, tudo sobre João 15, não é sobre produtividade. Jesus não estava dizendo, vai lá, faça isso, faça aquilo. Ele estava falando o quê? Permaneça. Olha, é amor. Jesus sabendo tudo o que ia acontecer, Jesus diz o quê? Permaneçam no meu amor. O fruto mais visível de alguém ligado a Cristo é amar quando é difícil, perdoar quando ainda dói, servir sem aplauso nenhum e permanecer fiel quando ninguém vê. Isso é amor. Mesmo quando alguém falar algo de você, mesmo quando o inimigo se levantar, mesmo quando as lutas baterem, mesmo quando alguém te trair, mesmo que pessoas não sejam fiéis, nós fazemos isso porque nós entendemos o amor de Jesus por nós e nós amamos. E nós amamos. Como o pastor disse aqui no começo, amar aqui é fácil. Talvez se alguém pisar no seu pé, você ainda vai pedir desculpa. Desculpa. Mas, e no nosso dia a dia? E quando é na nossa casa? E quando é com os nossos filhos, com o nosso marido, com uma mãe, com o pai? E quando é no trabalho? E quando é com o chefe? Quando as situações são difíceis? Nós precisamos amar. O amor e o amor é o fruto espiritual, resumido em um só. Quando a gente pega nos frutos do Espírito, diz que o principal fruto é o amor. Por isso nós precisamos aprender a amar. O fruto que permanece fala de eternidade. Jesus, ele não quer frutos temporários, emocionais ou momentâneos. Não adianta a gente dizer, Senhor, eu vou te servir para o resto da minha vida. E aí semana que vem você já largou tudo. Senhor, eu vou pôr a mão no arado. E aí depois você já abriu mão do arado. Ou como Pedro, não, Jesus, eu não te nego. Eu vou com você onde você estiver. Para onde irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E negou 3 vezes. Não é isso que Jesus quer. Jesus, ele quer transformações que durem. Ele quer uma fé sólida, uma vida constante, um impacto eterno na vida das pessoas. O que nós fazemos, irmãos, impacta na eternidade. As pessoas ao nosso redor, os nossos filhos. Eu lembro uma vez que eu aconselhava uma moça e ela dizia, ai, é tão difícil, eu vou para a célula, o meu marido vai comigo, mas é porque ele acabou de sair do barco, o pai dele, e ele vai para a célula depois de beber todas. E eu lembro que um dia eu falei e eles têm um filho, e eu falei, você sabe que o que você fizer hoje vai impactar na vida do seu filho para toda a eternidade. Se você permanecer fiel, independente da situação do seu marido, vai impactar para toda a eternidade. Quem sabe o que Deus vai fazer na vida do seu filho, se você permanecer fiel ao Senhor. Olha como isso, amados, é muito forte. Então nós precisamos permanecer. O fruto que permanece é aquele que continua, mesmo em tempos de seca. Mesmo em tempo de sequidão, em momentos difíceis. Sabe, queridos, tem fruto que permanece quando ele nasce no secreto. Muitas vezes as pessoas não vê. Porque talvez vocês estão aqui, vocês podem ver o que nós fazemos, o louvor faz, o pastor prega, o diaconato serve. Só que isso é serviço. O fruto, ele é muito mais. Porque os frutos que sustentam, eles nascem lá no secreto, de lágrimas derramadas em oração. Quantas vezes nós precisamos nos levantar em oração? Há coisas que você não pode fazer, irmãos, porque Deus não quer que você faça, Ele quer que você ore. Que você vá para o secreto, que você renuncie coisas. Às vezes a gente quer dar fruto, mas a gente não renuncia a coisas que o Senhor tem pedido na nossa vida.
Talvez Deus pede para você renunciar tanto tempo que você gasta com coisas, sendo que você podia gastar tanto tempo na presença do Senhor. Talvez Deus pede para que você perdoe, mesmo que ninguém saiba, mesmo que aquela pessoa não saiba, você não precisa chegar e falar assim: ô irmão, não vou com a sua cara, tá? Você não precisa. Olha, não gosto de você. Eu não gostava de você. Ô irmão, você falou algo que me feriu. Talvez você não precisa fazer isso, mas você precisa perdoar. Puxa, olha, fizeram algo para mim, mas eu já estou livre disso. Eu vou poder olhar para a pessoa e continuar amando. São perdões que a gente dá, fornece, que ninguém precisa saber. São lutas vencidas no nosso interior. Queridos, a gente não precisa colocar as nossas lutas, as nossas dores, talvez para as pessoas. Mas nós vencemos no nosso interior sentimentos, coisas que vêm. Às vezes você pode em algum momento ver alguém passando por uma situação melhor que a sua. E aí você pensa: puxa, bem que eu queria estar no lugar dessa pessoa. Aí depois Jesus já fala assim: não sente isso não. Aí você já fala: ai Senhor, é verdade, me perdoa. Acho que deu um pinguinho de inveja. Você não precisa dizer nada para ninguém, mas o Senhor sabe. O Senhor vê. Talvez você ficou com raiva, com ódio, mas você nem quer que ninguém saiba, você mascara. E aí de repente, sabe o que acontece? O Espírito Santo vem, ele te revela seus sentimentos. Você vence por si só. Tem coisas que nós precisamos vencer no nosso interior, sermos curados. O fruto que permanece, ele não depende de algo externo, ele depende da raiz. Ele precisa estar ligado. Estar ligado. Esse ramo aqui, se ele fosse de verdade, ele deve estar aqui há pelo menos uns 15 anos. Esse galinho. Você acha que ele seria verdinho? A gente guarda numa caixa. Não tem nada que corre nele. Porque ele é artificial, ele é de mentira. Essas frutinhas aqui, essas uvas, também já tem uns 10, 12 anos. Você acha que se elas fossem de verdade, elas estariam aqui? Não. Mas quando um ramo está ligado, quando o fruto está ligado ao ramo, e tudo está ligado à raiz, à palavra de Deus, o que acontece? Permanece. E eu tenho algumas perguntas para nós. Se o pessoal do louvor puder subir, o pastor também. Isso é para nós refletir, queridos. Eu estou permanecendo? Quais frutos eu tenho dado? Tenho compartilhado os meus frutos? Sabe, queridos, nós precisamos compartilhar os nossos frutos. Porque se a gente achar que o fruto é para nós, primeiro que não dá para comer tudo. Se a gente não tirar os frutos e dar para alguém compartilhar. Sabe, queridos, tem frutos que eles são tão naturais, que às vezes, vou dar um exemplo. A minha mãe, ela fala: não, essa frutinha eu deixo. É para os passarinhos. Eles precisam, né? Eles precisam se alimentar. Então eu não tiro tudo, deixa para os passarinhos. Deixa, porque vem o tucano, vem macaquinho, vem um monte de animais, eles precisam. As formiguinhas precisam das frutinhas. Então você deixa a parte delas aí. Sabe, queridos, os nossos frutos, quando a gente compartilha, a gente transborda para muitas pessoas. Muitas vezes a gente não precisa nem falar: não, hoje eu vou frutificar na vida da Vanessa. Eu vou frutificar na vida da Vanessa, mas vai atingir muitas pessoas. Isso é compartilhar os frutos. São frutos visíveis, são frutos viçosos. No meu dia a dia, quais frutos eu tenho dado? Sabe, queridos, vamos nos colocar em pé.
Porque quando nós permanecemos, o nosso caráter, ele amadurece. Nós precisamos amadurecer. Maturidade cristã. Um fruto verde, ele não é gostoso. Ele precisa amadurecer. A fé, quando nós permanecemos, ela se fortalece. O amor transborda, pessoas são alcançadas. Sabe, o fruto não é barulho. O fruto é uma maturidade silenciosa. O fruto, ele não é aparência, ele é uma essência transformada. O fruto não é esforço humano, é Cristo vivendo em nós. E quando a seiva do céu corre dentro de você, o fruto vem natural, maduro e eterno. Sabe, queridos, que a seiva do céu possa correr em nossas veias, possa correr dentro de nós, para que os nossos frutos sejam naturais, maduros e eternos. Amém? Vamos orar? Sabe, irmãos, a tônica aqui é que sem Ele não poderemos fazer nada. E por muitas vezes nós queremos dar muitos frutos, ser o que não somos, ser o pé de laranja, quando o Senhor nos escolheu para ser a macieira, ser fulano, beltrano, e aí vai, ter o que os outros têm, e aí vai. Tem uma coisa que a gente não pode abrir mão, é ser o seu discípulo. E se tornar discípulo de Jesus, só tem um caminho. João capítulo 13, versículo 35 fala sobre isso. João capítulo 15 repete sobre isso. É que se vocês querem serem conhecidos, tem gente que quer ser conhecido como Neymar, tem gente que quer ser conhecido como tal, Beltrano, Ciclano. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que aqui, se eu fizer a pergunta, todo mundo vai levantar a mão. Quantos gostariam de ser discípulo de Jesus? Todo mundo vai fazer assim. Eu não tenho dúvida disso. Jesus repete algumas vezes: se você quer que todos te reconheçam, que você é verdadeiramente o meu discípulo, Ele falou assim: você precisa de um fruto. Ame. Ele fala sobre o amor. Ame o seu próximo. Ame a mim. É o amor. Tem gente tentando ser tanta pessoa, buscando tantas coisas, e continua com um vazio, porque não entendeu, porque não permanece. O Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para nos podar, e quando Ele poda é porque Ele quer mais fruto, e Ele entende que nós temos condições de dar mais frutos, sem esforços. Podar é tirar aquilo que está nos atrapalhando de crescer, de dar frutos viçosos que permaneçam para sempre. Eu não sei o que é que você tem buscado, eu não sei qual o propósito que você veio aqui buscar no Senhor, mas o Senhor quer responder: você tem feito muitos esforços, e o que eu mais espero que você se esforce é se tornar o meu verdadeiro discípulo. E para a gente se tornar, e todos saibam que nós somos discípulos do Senhor, nós precisamos amar uns aos outros. O amor é o fruto que prevalece. O amor é aquilo que eu faço. O amor não dá desculpa, ele não justifica. Ele vai lá, ele se entrega, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que nele todos tenham vida eterna, e ninguém pereça, ninguém se afaste, ninguém se perca. Irmãos, nós possamos buscar tantas coisas e nos decepcionar, mas se nós buscarmos estar ligado no Senhor,
nós vamos permanecer para sempre e vamos dar os frutos que Ele espera, que é amar. Quer revelar a Jesus? Ame. Quer expressar Jesus? Ame. Quer anunciar Jesus? Ame. Quer apontar para aquilo que Jesus fez? Ame. E amar nos leva a uma ação, a um verbo. Não é ficar de braços cruzados e tá tudo bem, eu me sinto amado, tá tudo certo. Como eu disse, se eu perguntasse e pedisse para levantar a mão, todos iriam dizer: eu quero ser reconhecido como discípulo de Jesus. Quer ser reconhecido? Então ame. Dê o fruto do amor, porque o amor tudo suporta. O amor não ama a injustiça. O amor tudo crê. O amor, ele diz: você pode ter uma boa dicção, um bom vocabulário, você pode ser um bom empresário, você pode ter fé, você pode ter esperança, você pode ter tudo, mas tudo isso vai ficar, mas o amor vai permanecer. Você pode ter tudo, mas o que destaca é o amor, porque o amor é aquilo que eu faço. Foi por amor, foi por causa do o amor por nós que estamos aqui hoje. Quero te convidar, coloque toda a sua fé em Cristo, irmãos. Coloque toda a sua esperança em Jesus. De repente você se desconectou de Jesus. Hoje é um bom dia para você voltar e permanecer nele. Acho que por muitas vezes você tentou ser aquilo que o Senhor nunca escolheu para você ser, mas hoje Ele está dizendo assim: deixa eu podar essas áreas, que você vai ver o que eu vou fazer na sua vida, através de você. De repente você entrou aqui, você falou assim: eu nem sei de onde eu nasci, eu nunca tive ligado a Jesus. É um bom dia para você se ligar a Jesus hoje, se conectar a Ele, para dar muitos frutos. Eu só sei de uma coisa: a certeza de que se nós permanecemos no Senhor, daremos muito fruto, e não vamos nos decepcionar com nada. Jamais, jamais iremos nos decepcionar, porque estamos ligados na videira verdadeira, e o nosso Pai é o agricultor, Ele sabe de todas as coisas. Pode até doer, mas depois a gente vai ver os frutos viçosos, e quanta vitamina a gente recebeu do Senhor, em nome de Jesus.